Começa mais um TV Casa Cor ao vivo, essa semana só falando de design. Você sabe, TV Casa Cor ao vivo viaja por todas as Casa Cor do Brasil. A nossa missão é mostrar os ambientes que os profissionais fazem. Nessa semana a gente dá uma paradinha nas viagens para mostrar São Paulo e o design. Estou no Casa Cor Arte Design, que acontece no Jockey Club até domingo. E agora sim, falei o nome dele a semana inteira. Ricardo Belo Dias com a gente. Ele que é o curador do Pavilhão Itália no 3x Design. 3x Design é uma das exposições que acontece aqui no Jockey até domingo no Casa Cor Arte Design. Agora sim, finalmente, a gente consegue se encontrar. Bom, eu imagino que essa semana você percorreu a cidade toda também, né? Não, tá incrível. São Paulo muda, né? Muda. É. É um pouquinho como Milão. Ele mora em Milão, gente. Ele mora... Tá bom, vai numa escala bem pequena, é como se fosse Milão. Né? Uma semana em que tudo acontece. Isso é verdade. A começar por aqui, né? Sim. Vamos começar a mostrar um pouco do que é o Jockey e do que a gente está fazendo aqui. Bom, o 3x Design, você sabe, tem 3 pavilhões, Brasil Industrial, Brasil Profundo e Itália. Quando o Pedro te faz esse convite para fazer a curadoria desse espaço, qual a primeira percepção que você teve do que seria essa exposição? O primeiro impacto eu recusei. Isso é muito difícil. Não, porque é muita responsabilidade você falar de design. Eu acho que quando a gente está na cidade, eu vivo os bastidores disso, então eu tenho muito respeito pelo design e foi muito difícil imaginar fazer uma mostra de design italiano. E aí, depois eu pensei que isso poderia ser importante para as pessoas e a minha ideia foi e é o que vocês vão ver vindo aqui, que é uma tentativa de mostrar e de fazer uma biografia do que é o design italiano. É uma introdução a esse design, mostrando como funciona a cabeça dos grandes maestros italianos e como é o processo projetual deles. Então, eu acho que foi interessante porque eles aceitaram. São 350 imagens que falam desse design nos 100 anos, de 1910 a 2010. Então, foi muito interessante, inclusive, fazer essa pesquisa, porque quando você tem um empenho, quando você tem que fazer uma amostra, você estuda, você procura. E vivendo lá há 25 anos, eu acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de aprofundir o argumento como foi feito aqui. E foi um trabalho muito interessante, porque entramos em contato com todas as fundações dos grandes maestros italianos, mostrando, eles foram muito gentis e generosos, cedendo imagens e filmes. Nós temos aqui 6 filmes que contam a história desses designers, entrevistas com eles, filmes importantes. O material fotográfico também é exclusivo, inclusive temos que ter muito cuidado até, porque são peças e são desenhos que foram fotografados e que são estritamente com direitos das fundações, mas a gente tem a oportunidade aqui de ver 50 imagens importantes, 50 projetos importantes de cada designer que está da nossa lista. Tão bom, já que você navegou tão profundamente nesse tema, eu vou te pedir um pouco de aula. Lembrando sempre que quem assiste TV Casa Cor ao Vivo, muitos dos nossos internautas que assistem TV Casa Cor ao Vivo são estudantes de design. E então eu te pergunto, é muito engraçado, é muito curioso, porque eu tenho amigos agora que comecei a cobrir Milão, tenho amigos que moram lá, são amigos italianos. E eles perguntam, que engraçado, vocês todos gostam tanto da Itália, tem uma relação tão interessante com a Itália, todos vêm estudar aqui. Para eles é a Itália, eles estão ali. Mas a gente tem um respeito muito grande pelo Made in Italy. O que transforma o Made in Italy em algo sempre tão importante para nós é o processo de fabricação. Mas você se aprofundou numa outra área, que é o processo de criação. E o que é que torna o processo de criação italiano tão diferente e que reverbera tanto? Eu acho, o conceito, as coisas são feitas com um tempo maior. E existe uma história que é muito importante. A história dell'arte italiana é uma das histórias mais importantes da humanidade. Desde a antiguidade clássica, que existe um melhoramento, a procura do belo, a procura de fazer coisas com uma estética especial. E isso é um pouco o que faz o designer italiano ser o que é.
o design seguiu na história. O primeiro designer foi Leonardo da Vinci, né? Então a gente tem eu, inclusive, quando o Pedro me pediu para fazer uma amostra, eu cheguei até a pensar, porque eu não vou um pouco para trás para chegar, mas ia ser muito mais difícil. Então eu deixei Leonardo para lá e comecei com Piero Portaluppi, que foi o primeiro designer. A gente está falando de 1910, 1920, e foi o primeiro. Ele não existiam designers, existiam os arquitetos e os artistas. E Portaluppi eu coloquei porque é o primeiro arquiteto e decorador italiano importante. Ele fazia uma casa muito rigorosa, onde as pessoas tinham com muito formal, muito elegante. Então era quando a Itália tinha esse design, essa casa muito formal. Depois vem o segundo da nossa mostra, que é Gio Ponti. Esse foi o grande que rompeu completamente essa história, fazendo uma casa prazerosa. Inclusive temos fotos aqui onde ele mostra uma casa com uma mulher tocando violão, o outro tocando uma sanfona, uma fisarmônica. E foi a primeira vez em que a casa, inclusive nas entrevistas, no material, na biografia dele, ele fala sempre que a casa tem que ser prazerosa, tem que ser uma casa onde a pessoa tem que voltar e recarregar as energias. Então, assim, é um discurso que a gente sente ultimamente, mas que em 1920, na Itália, isso aconteceu. E ele foi o primeiro a impor e a promover essa casa italiana confortável. Bom, quer dizer, aí essa linha do tempo está lá, né? Vamos mostrar já já. Então vamos percorrendo um pouco mais. Agora, falando especificamente no teu modo de fazer essa curadoria, de pensar o percurso que o visitante deve encontrar aqui. Ótima ideia. Bom, eu acho a primeira coisa é ler o porquê. Nós fizemos a amostra com perguntas. Por quê? Eu noto que as pessoas geralmente fazem perguntas e se perguntam, então a amostra é feita através de perguntas. Como a primeira é por que falar do design italiano? Então, e a outra é por que escolhemos esses mestres? E a resposta é o que eu te respondi agora de outra forma. Mas é interessante quando você vai numa amostra, você primeiro lê a introdução. Eu acho que fica mais fácil, é fundamental para que você entenda todo o processo e do que você vai ver. Aqui você tem uns computadores, e nesses computadores vocês têm informações sobre os 5 maestros, a biografia deles, e nós fizemos uma coisa bem interessante. Pegamos as citações dos maestros e fizemos perguntas. Então, as perguntas eu acho que as perguntas que eu ouço sempre as pessoas fazerem: por que Milão é a cidade do design? Por que a casa italiana, como você me perguntou agora, é uma casa prazerosa ou uma casa que a gente se identifica? Por que o Made in Italy? Então, essas perguntas foram respondidas pelos maestros através das citações que eles fizeram. A outra coisa interessante, depois de você olhar no computador um pouco da história dessas pessoas, porque é importante saber a biografia, porque através da biografia da pessoa você entende um pouco o processo de vida, de formação, o nível social que ele saiu, qual é a cidade, qual é a cultura, para que você entenda um pouco até por que ele projetou dessa forma. Depois nós temos uma série de 6 filmes que continuam em looping. Esses filmes contam a história dos designers, são outros designers que falam desses designers históricos. Tem uma visita no ateliê de Bruno Munari, de Vico Magistretti, mostrando os hotéis que foram feitos por Portaluppi por Gio Ponti, no sul da Itália, que é um hotel famosíssimo pelas ideias em que ele teve e pelo fato de ser ainda um hotel muito contemporâneo. Então, assim, os filmes são interessantes. Eu sei que requer tempo, os filmes têm filmes de 15, 10, 20 minutos, mas é interessante dar uma sentada, eu acho que relaxar um pouco, tentar entrar um pouco no clima, porque a gente está sempre muito interessado, às vezes, a ver. Nós somos habituados com os telefones, as imagens e a fazer tudo com muita velocidade. Agora precisa ter pelo menos uma meia hora de tempo para... Agora com o Snapchat são vídeos de 10 segundos, né? São. O que eu não condeno, eu adoro a tecnologia e estou participando, estou tentando, aliás, eu estou até fazendo filmes agora com o telefone, tentando entrar, até porque é um modo de comunicar, e o fato de fazer essa amostra dessa forma, a ideia foi mais ou menos essa. Eu acho que eu imaginei com velocidade, porque nessa rampa, com 15 minutos você tem 350 produtos na sua mente. Então, assim, é como você entrar num telefone. É como se você entrasse dentro de uma máquina que ela vai te dar as informações rápidas,
Mas a minha intenção nessa mostra não é deixar, é só dar uma semente, é deixar com que as pessoas, fazer com que as pessoas elas procurem mais. Então nós temos aqui uma lista de todas as fundações com os e-mails onde as pessoas podem, inclusive através do site dessas fundações, veem os filmes e outras coisas que esses designers podem ensinar. Então é isso. Essa exposição, esse pavilhão da Itália no 3 vezes Design, é uma ponta do iceberg, muito bem explicado, para que a pessoa venha aqui e daqui eu vou navegar, fazer o percurso que você fez. Me aprofundo no meu, dentro do que eu espero. Né? Essa é a ideia. Muito bom. Bom, agora você vai mostrar a rampa então. Lembrando que essa exposição está até o domingo no Jockey Clube de São Paulo. A entrada até hoje, quinta-feira, é gratuita. A partir de manhã até domingo, R$20 com meia para estudante e seniors. Bom, agora chegamos na rampa. Isso, chegamos à rampa. Aqui nós temos os designs foram colocados, é quase como uma fita métrica, onde você tem de 1910 a 2010 o nome dos designers e embaixo em vermelho você tem o movimento de design que aconteceu naquela época, inclusive para você contextualizar o produto com o movimento que acontecia naquele momento. Tudo tem que ser contextualizado para que você entenda, inclusive, o porquê daquela forma, o porquê daquela cor e o porquê daquele projeto. Os vídeos são colocados, as imagens são colocadas em sequência. Começamos com Portaluppi até Mendini. Cada um desses designers representa uma década ou 2 décadas, de acordo com o processo e a evolução do trabalho deles. E vocês têm, como eu disse antes, 350 imagens em looping, com frases que contam um pouco do pensamento desses maestros. Bom, deixa eu ver onde é que está Mendini, vamos localizá-lo aqui. Está bem aqui. Mendini que continua... Porque Mendini a rotura é Memphis, é aquilo que eu falei antes. Aqui nos anos 80 foi uma coisa interessante, porque aqui foi quando alguns designers se recusavam a fazer um design funcional. E aí entra um pouco o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem esse limite entre o design, a arte, o artesanato. Eu acho que na Itália, nos anos 80, isso começou. A gente discutiu muito isso ontem na MAD, que é a outra exposição que acontece aqui, porque as galerias que começam a trabalhar com objetos de design como obras de arte, de fato, e muito fortemente. É preciso... Eu não tenho a condição de dar muita, enfim, de falar muito, porque não tenho, acho que não tenho, informação suficiente. Eu tenho uma opinião que acho que é preciso entender um pouco o mestiere. Design é um mestiere, como se diz na Itália. A palavra é mestiere, é uma profissão, onde existem coisas a respeitar. No design você tem a função e você tem a forma. E eu acredito que isso tem que ser respeitado. A arte é uma coisa que a função é a emoção. Você não tem que dar função a um produto. Eu admiro muito o artista exatamente por isso, porque ele vai tirar de você emoção, ele vai fazer com que você viva através do olhar ou do tato emoções novas e isso para mim a arte. Então, você, quando faz com que um produto de design ele se transforme em arte, ele tem que atender a outra função, que é a da emoção. E se isso ele consegue, eu acredito nesse produto, senão, não. Não, é interessante a gente falar justamente isso, porque alguns objetos de arte, de design, atendendo a sua função, tiram também suspiros e levam a outros substratos do pensamento. Mas acredito também que tudo é levado com muita ligeireza, como se diz na Itália, que seria com superficialidade. Eu acho que precisa que exista um pouco mais de seriedade quando entra nesse processo. Eu acho que quando você está fazendo um produto que é função, é muito mais simples. Mas se você quiser fazer esse design artístico, eu acho bem mais... O empenho é bem maior. Tem que ser bem maior, né?
Essa é uma discussão que aconteceu aqui e é que eu quis procurar o Mendini porque o Mendini produz até hoje e produz bastante. E a gente encontra peças dele sendo lá no final no Milão agora teve. Muito bem. Bom, Ricardo, você volta para a Itália agora. Acaba aqui na semana, mais uma semaninha só no Brasil. Mais uma semana eu volto, mas como tenho vindo muito para o Brasil, resolvi ter casa em São Paulo. Então, a partir desse mês, eu vou ser um pouco paulista também. Mas você não nasceu em São Paulo? Não, eu nasci em Recife. Circular aqui, fazer uma triangulação, Milão, Recife e São Paulo. São Paulo. Muito bom. Muito obrigada por explicar a exposição. Ricardo, que é o curador do Pavilhão Itália no 3x Design aqui no Jockey. A gente vai chamar um vídeo e eu te agradeço. A gente vai continuar se encontrando essa semana. Tá certo. Tá certo? Muito obrigada. Ricardo, tem um jeito de te seguir? A gente pode seguir você no Instagram, por exemplo? Pode. Meu Instagram, eu não tenho não sou muito rápido, as fotos chegam, mas tem. É o R Belo Dias. Então, R Belo Dias, Belo com 2 L's, R Belo Dias para seguir o trabalho do Ricardo. Sim, se conhece outras aventuras que ele participa por aí.